Eu gosto de falar com meus alunos, eu sou professor de didática de geografia, de prática de pesquisa de geografia, né? E eu gosto de falar para eles e perguntar assim, por que chove? Aí eles chegam lá e vão explicar a chove. Normalmente é um processo de calor que gera todo um processo de evaporação que vai para a montanha, que depois, por causa da altitude, termina entrando com a frente fria. Falei, não, vocês não estão falando porque chove, vocês estão falando como chove. Então, no fundo, tem uma questão fundamental, é que a ciência raramente enfrenta a questão do porquê. Quando a gente usa o porquê, objetivamente a gente está usando de forma quase ardilosa, porque tradicionalmente o que faz a ciência é só responder o como. Então, quando eu falo por que uns e não outros no meu primeiro livro, na verdade eu estou discutindo como alguns jovens da Maré, que são 11 jovens que eu preciso, chegaram à universidade. Porque o porquê das coisas, em geral, é quase metafísico. Mas nós não podemos deixar de buscá-lo. Efetivamente tem uma necessidade de acercamento da inesgotabilidade à realidade, que é o desafio fundamental da ciência, a graça fundamental do pensamento. Então, o tempo inteiro eu penso por que algumas pessoas se tornam bruxas e bruxos e outros não? O que faz com que, para mim, eu me tornasse uma pessoa tão diferente dos meus irmãos? Fomos criados na mesma estrutura, com as mesmas características, com o mesmo pai e mesma mãe, mas no fundo, isso não é verdade. Eu sou caçula, por exemplo, é claro que eu tenho outra experiência daquela família em relação ao meu irmão mais velho. Quer dizer, me parece que as pessoas vão se conformando muito a partir da tensão do que ele se coloca em relação às formas de relações com as estruturas sociais, com as instituições. E também o grau de curiosidade que o mobiliza. E tem duas coisas fundamentais para ser bruxo e bruxo. Primeiro é a busca de coerência. Um ser que necessita necessariamente ser coerente. Então ele não pode ganhar dinheiro da mesma forma que todo mundo, porque ganhar dinheiro tem que ser coerente com o significado que ele quer da vida. Ele tem uma busca cada vez mais de plenitude. Essa busca de ser cada vez mais, viver com intensidade, viver com curiosidade, viver com descoberta. O bruxo e a bruxa tradicionalmente são apaixonados pela inteligência. Então tem uma dimensão na inteligência, na busca de cada vez mais aprender, de crescer, e não é inteligência instrumental, mas é inteligência centrada na busca da sabedoria. Então, de um envolvimento cada vez mais na relação com as outras pessoas, com a natureza, com a energia da terra, com o coletivo. Então você vai se constituindo cada vez mais como um ser singular. Mas, efetivamente, qual é o desafio fundamental? A imensa maioria das pessoas acha mais confortável ser objeto da instituição. Então, bruxas e bruxas, que são os revolucionários que eu falo, eles se colocam diante de ir contra a sua própria natureza biológica em certos aspectos. Por exemplo, pessoas assim raramente são obesas, porque o que toda a nossa biologia nos estimula a comer açúcar e gordura. Efetivamente, cada vez mais fala que nós precisamos de açúcar e gordura. Nós estamos 3 milhões de anos de espécie aprendendo que gordura e açúcar são fundamentais para a sobrevivência. E você tem que mudar todo o seu processo de programação mental para falar que isso aí hoje não faz tão bem. Então você tem que problematizar, inclusive, a sua estrutura biológica. Então fica muito mais fácil problematizar a estrutura institucional. Você precisa cada vez mais viver uma forma de construir a vida que seja efetivamente diferenciada em relação ao teu direito sobre si mesmo. Então me parece que o porquê que as pessoas se conformam tem a ver muito com a busca pessoal de se sentir pleno, de se sentir coerente, de ser apaixonado pela curiosidade, de se sentir buscando cada vez mais. Ter empatia com o outro é fundamental e sair de um mundo muito particular. Então tem características muito positivas que você vai construindo, mas que você carrega também em seu processo. Então não existe só o peso da estrutura social que forma os revolucionários, forma as bruxas e bruxos. Existem características subjetivas, mas que vão cada vez mais entrando em tensão, eu prefiro essa palavra, porque eu acho ela linda, essa palavra, num processo permanente de contato com as diferenças que se colocam na vida. Tem uma coisa que o bruxo e a bruxa adoram, eu acho, que é o deslumbramento. A palavra deslumbramento é muito linda e eu gosto muito dela. Então, tem um processo de deslumbre com a realidade, espanto que o poeta tem, que o filósofo tem. Então, nesse sentido, qualquer bruxa e bruxo necessariamente tem uma identidade com a poesia, com a filosofia, que ele se espanta e se deslumbra com o existente, para o bem e para o mal. E a imensa maioria das pessoas, em geral, segue na vida sem esse processo, porque terminam sendo objetivadas pelas instituições, sem essa capacidade de se espantar, de se deslumbrar, seja com o que existe de ruim, seja com o que existe de belo.